A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família. Meus amados irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, meditar ainda mais nas Sagradas Escrituras, que o Senhor Deus sempre tem uma palavra para falar ao meu coração e para falar ao seu coração. E a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração é vivendo na dependência de Deus. Eu vou repetir. Vivendo na dependência de Deus. Aleluia. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, que diz a guerra entre os israelitas e os filisteus. A palavra do Senhor diz assim: E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se ali em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram-se e acamparam-se no vale do Carvalho. E ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 45, que diz assim, 44. Disse-me mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi disse, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Meus amados irmãos, essa palavra fiel e verdadeira fala-se a respeito de uma grande peleja e batalha a qual o povo de Israel estava travando. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, quando escolheu a nação de Israel como seu povo escolhido, a Bíblia fala que Deus assim levantou Moisés, como nós bem conhecemos, para que viesse ser o libertador da terra do Egito e tirar o seu povo, o povo de Deus, da escravidão. E a Bíblia fala que quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, a Bíblia fala que Deus enviava sempre uma nuvem para estar guiando o seu povo, e à noite o Senhor enviava uma coluna de fogo para estar sustentando e guardando o seu povo. O Senhor Deus então sempre guardou Israel. O Senhor Deus sempre sustentou o seu povo. Sempre foi a provisão, o guarda, o sustento, o refúgio, o socorro, o milagre do seu povo. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que então o povo de Israel começou a pedir a Deus para que Deus desse um rei terreno, um rei carnal. Mas espera aí, o Senhor já era o rei de Israel. O Senhor era o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas a Bíblia fala que então Israel começa a pedir um rei. Então a Bíblia fala que eles escolheram Saul como seu rei.
e escolhendo Saul como seu rei, a Bíblia fala então que o Senhor Deus havia dado uma ordem a Saul. Deus então deu uma ordem a Saul para que viessem destruir todo o povo dos amalequitas, para que viessem acabar com tudo. E a Bíblia fala que Saul, indo cumprindo a ordem do Senhor, que Deus havia usado o profeta Samuel, dando esta ordem a ele, a Bíblia fala que Saul então foi. Mas a palavra de Deus diz que Saul poupou os gados dos amalequitas e poupou o rei dos amalequitas. Então a Bíblia fala que o Senhor Deus se irou com essa atitude de Saul e disse: arrependo-me de ter colocado Saul como rei de Israel. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que Deus se irou com Saul, porque Saul fez pela metade. Saul não obedeceu à voz do Senhor. Saul desobedeceu à voz de Deus. Deus havia dado uma ordem e Saul desobedeceu ao Senhor. Então a Bíblia fala que Deus retirou o seu espírito. O espírito do Senhor já não era mais com Saul. Mas a Bíblia fala, meus amados irmãos, que então Deus dá uma ordem ao profeta Samuel para que fossem na cidade e isso é a casa de Jessé, porque ele lá tinha provido de um rei. E a Bíblia fala que quando Samuel chegou à casa de Jessé, apresentou-se o seu primogênito Eliabe. E a Bíblia fala que o profeta Samuel disse: está aí o herdeiro, está aí o rei de Israel que o Senhor tem escolhido. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor disse para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para o tamanho das suas estaturas, porque eu, o Senhor, o tenho rejeitado. Eu não vejo como o homem vê, eu, o Senhor, olho o coração. Então a Bíblia fala que Deus havia rejeitado Eliabe, Deus rejeitou Abinadab, Deus rejeitou Samar. E a Bíblia fala então que Samuel olhou para Jessé e disse: acabaram-se os jovens. Aí a Bíblia fala que Jessé olha e disse: falta um, porém ele não está aqui. Olha, meu irmão, uma coisa eu já começo a dizer nesta palavra: Davi não estava no meio, Davi já estava separado, porque quando Deus escolhe, o escolhido do Senhor tem que se separar. O escolhido do Senhor não está no meio, não se assenta na roda dos escarnecedores. O escolhido do Senhor, Deus já havia separado. Davi não estava no meio, Davi estava cuidando das ovelhas. Aleluia. E a Bíblia fala que o profeta Samuel disse para Jessé, disse: chama o menino, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia fala que quando Davi chegou, o Senhor Deus falou para Samuel dizendo: Samuel, unge ele, porque este mesmo este é meu escolhido, em qual eu tenho com prazo, ele é segundo o meu coração. Aí a Bíblia fala que quando Samuel unge a Davi, a Bíblia fala: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi, e assim o Senhor era com Davi. Então a Bíblia fala que agora começou esta guerra que nós acabamos de ler em 1 Samuel capítulo 17. A Bíblia fala que houve uma guerra muito grande, houve uma peleja muito grande travada entre os filisteus. Mas a palavra de Deus diz que então se levantou um campeão dos filisteus, se levantou um gigante e começou a afrontar os exércitos do Deus vivo, começou a afrontar Israel. E esse gigante propôs um desafio e começou a dizer: levanta então um homem e venha lutar contra mim. Se esse homem me vencer, nós seremos o seu escravo, mas se eu vencer
este homem, vocês serão os nossos escravos. E a Bíblia fala que Saul começou a tremer. Saul teve medo daquele gigante. E por que, pastor, Saul teve medo daquele gigante? Porque Saul começou a lembrar que quando ele tinha vitória, não era por causa das suas forças, era por causa da presença de Deus que era na vida dele. Saul começou a lembrar que ele só tinha o sustento porque a presença de Deus era com ele. Saul começou a lembrar que só havia milagre porque a presença de Deus era com ele. Mas como o Senhor retirou o seu espírito de Saul, Saul começou a ter medo, Saul se acovardou. Eu quero te dizer uma coisa: nós só estamos de pé porque Deus é conosco. Nós só estamos vivos porque Deus é conosco, porque o Espírito Santo é conosco. Porque Saul começou a pensar: eu perdi a presença, não tem como eu lutar, não tem como eu vencer esse gigante. Sabe por quê? Porque só vence gigante quem tem a presença. Quem não tem a presença teme diante do gigante, foge do gigante. Mas quem tem a presença, a vitória é certa, porque não é ele que vence, mas é a presença que faz ele vencer. Sansão não era forte igual muitos relatam, igual muitos mostram. Um homem forte, poderoso, não. Sansão só era o que era porque o Espírito Santo era com ele. Quando o Espírito Santo se retirou da vida de Sansão, Sansão perdeu a guerra. Cuidado! Vigia para você não perder a presença de Deus. Vigia para não decepcionar o Espírito Santo, porque nós só estamos vivos por causa do Espírito Santo. Nós só estamos respirando por causa do Espírito Santo. Nós só estamos de pé por causa do Espírito Santo. Nós só temos vitória por causa do Espírito Santo. Nós só estamos vivos por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Amandara Sobenaz, vivendo na dependência de Deus. Davi dependia de Deus para tudo. A Bíblia fala que então, travando isso, Saul se acovardou. Israel não queria lutar, porque viu seu rei se acovardando com medo daquele gigante. Então Israel fugiu. Sabe por quê, meu irmão? Nós estamos vivendo nos últimos dias. O gigante tem se levantado. É gigante de coronavírus. É a situação que está difícil. E sabe como a gente vence? Com a presença. Sem a presença a gente não vence. Sem a presença a gente não consegue. Sem a presença a gente não chega. Sem a presença não há vitória, não há conquista, não há milagre. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos nada. Aleluia. Aí a Bíblia fala, meus irmãos, que Saul já estava na carne. Saul já tinha perdido a presença de Deus. Aí a Bíblia fala que o seu pai Davi, o pai de Davi, manda Davi até os seus irmãos na guerra, levando eles pão. Quando Davi vai à guerra, Davi começa a ouvir as afrontas daquele gigante. Davi começa a ouvir o gigante afrontar os exércitos do Deus vivo. Então Davi disse: eu vou à peleja contra esse gigante. Aí a Bíblia fala, meus irmãos, que levaram Davi até o rei Saul. Quando Saul chegou e viu Davi, Saul disse: ei, jovem, para de criancice, você não vai conseguir vencer aquele gigante. Olha, irmão, olha a visão de quem não tem a presença. Quem não tem a presença só olha com os olhos da carne. Quem não tem a presença só olha para o gigante. Quem não tem a presença só olha para a adversidade. Quem não tem a presença só olha para a luta. Quem não tem a presença só olha para o problema. Saul estava assim. Saul já tinha perdido a visão espiritual. Saul já tinha perdido o contato com Deus. Saul já tinha perdido. Então ele só estava na carne, só olhava para a carne. Olha o que Saul fala para Davi: Davi, não tem como você vencer este gigante, porque esse gigante, ele já é desde a sua mocidade. Davi, esse gigante vai te matar. Você não vai conseguir vencer esse gigante. Mas olha a diferença de quem é carnal
carnal como Saul, e olha a diferença, quem é cheio da presença de Deus como Davi. A Bíblia fala que Davi olha para Saul e diz assim: meu rei, eu posso falar? Aí Saul disse: fala, Davi, o que você quer falar? Aí Davi disse: Saul, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso e tentou pegar aquela ovelha. Então o Senhor Deus me deu força, eu fui contra aquele urso e o matei e salvei as ovelhas da boca daquele urso. Aí Saul, olhando para Davi, disse: mais. Aí Davi disse: eu vou te contar mais. Veio um leão, pegou uma das ovelhas de meu pai, eu fui contra aquele leão e matei ele e peguei as ovelhas. Saul, olhando para Davi, disse: Saul estava tão carnal, irmão, estava tão carnal. A Bíblia fala que Davi então olha para Saul e disse: o mesmo Deus que me livrou daquele leão, o mesmo Deus que me livrou daquele urso, será o mesmo Deus que vai me livrar daquele incircunciso. Sabe o que Davi estava falando para Saul? Saul, eu não vivo pela carne, eu vivo pelo Espírito, eu dependo do meu Deus, o meu Deus que me deu o livramento do urso, o meu Deus que me deu o livramento e me deu vitória contra aquele leão, me dará vitória contra esse gigante. Saul, eu não estou indo com as minhas forças, eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos, porque eu dependo de Deus, eu vivo na dependência do meu Deus, e o meu Deus vai me dar vitória, e eu vou vencer esse gigante no nome do Senhor. Ei, meu irmão, para de ficar perto de Saul, para de ficar perto de muitos Saul da tua vida, muitos Saul que só vive falando de coronavírus, muitos Saul que só está olhando para a carne, muitos Saul que está dizendo: ei, o problema está sério, a luta está grande, só olha para o problema, só olha para a circunstância, começa a ser como Davi, olha para o céu, porque o teu socorro não vem de homens, o teu socorro vem de Deus, o teu milagre vem de Deus, a tua vitória vem de Deus. Se afasta desse Saul e fica com teu coração em Jesus. Você é Saul ou você é como Davi? Na mandara soberana. Porque Saul só olha para o problema, Davi só olha para o socorro que vem de Deus. Saul só olha para a adversidade, Davi só olha para o Criador que criou os céus e a terra e disse: ele vai me dar vitória. Porque muitos estão como o espírito de Saul dizendo: vai matar muitos, mas muitos estão como o espírito de Davi dizendo: Deus vai repreender esse mal, Deus vai jogar o gigante por terra, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Talvez, meu irmão, tem muito Saul que está ao teu redor dizendo: seu filho não vai ser nada, a sua família não vai ser nada, o seu filho vai morrer nas drogas, o seu esposo vai ficar na mão da amante. Para de ouvir a voz de Saul e começa a ser como Davi dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa vai servir a Deus, o meu filho vai servir a Deus, a minha família vai servir a Deus. Para de ficar junto com Saul, que só vive na carne, só olha para as coisas carnais, e começa a andar com pessoas como Davi, cheias do Espírito Santo, que não está com seu pensamento na terra, está com seu pensamento no céu de glória. Na mandara sobenas. A Bíblia fala que então Saul pega a sua armadura e coloca em Davi. A Bíblia fala que Saul então chama Davi e disse: tá bom, jovem, eu sei que você deve morrer, esse gigante vai te matar. Saul não estava acreditando, porque Saul estava com os olhos carnais. Saul tinha perdido a presença, e quem perde a presença não enxerga com os olhos espirituais, só enxerga com os olhos carnais. Mas Davi estava confiando em Deus, Davi estava na dependência de Deus, Davi estava colocando nas mãos do Senhor. Aí a Bíblia fala que Saul pega a sua armadura e coloca em Davi, e quando coloca em Davi, a Bíblia fala que Davi não consegue andar, não consegue se levantar. Sabe o que Davi fez? Davi tirou a armadura de Saul. Por quê? Porque Davi estava dizendo: eu prefiro andar com Deus do que andar com carnais, eu prefiro viver na presença do que andar com vestimenta de carnais, eu não preciso de coisas terrestres,
Sabe o que Davi estava dizendo para Saul? Saul, o meu Deus não precisa de espada, o meu Deus não precisa de armamento de homens, o meu Deus, Ele é poderoso e Ele vai me usar, que as armas que Ele me deu. Não troque as armas que Deus te deu por armas de Saul. Pastor, quais são as armas de Saul? Saul só vive murmurando, Saul só vive criticando, Saul só vive com inveja dos outros, Saul só quer o que é dos outros, Saul só fica xingando, Saul só fica vivendo na mentira. E quais armas de Davi? As armas de Davi, as armas do Espírito, as armas do Espírito Santo, é se revestir das armaduras espiritual, é viver em oração, é viver em jejum, é viver em santidade, é viver na renúncia, é viver pela fé. As armas do Espírito, não troque por armas carnais, mas viva com as armas do Espírito. É melhor ter a presença de Deus do que viver como carnais cegos sem Deus na vida. Tem muitos estão como Saul, tem veste de crente, anda como crente, fala como crente, mas já não tem mais a presença. O Espírito Santo de Deus está longe, a presença está longe, a presença está longe. Ei, meu irmão, fica como Davi, fica no anonimato. Mas pastor, não tem o dinheiro, mas tem a presença. Você tem tudo, fica no anonimato. Mas pastor, não tem muitos amigos, mas você tem a presença. Então o Espírito Santo é teu amigo. É melhor ter a presença. Fica com a presença, honre a presença, adore a presença, seja fiel ao Espírito Santo. Vigia, porque o diabo quer fazer você perder a presença de Deus. Amandara subianás. Dependa de Deus, honre a Deus, adore a Deus, porque é melhor ter a presença. Dependa de Deus, dependa do Espírito Santo, que Ele vai te guiar, que Ele vai te ajudar, que Ele é teu melhor amigo. Ei, meu irmão, você não precisa de palácio igual Saul, porque não adianta ter palácio e não ter a presença. É melhor ter a presença sem palácio do que estar no palácio sem a presença. É melhor ter a presença do Espírito Santo dentro do teu quarto do que ter uma mansão e ficar endemoniado e perturbado como Saul, que vivia perturbado por demônios, mas estava no palácio cheio de riqueza, mas os demônios perturbavam. É melhor ter a presença de Deus. É melhor ter a presença de Deus. É melhor ter a presença de Deus. Aí a Bíblia fala, meus irmãos, que então Davi vai para a guerra. Aí a Bíblia fala que Davi, quando vai para aquele gigante, o Davi, ele é esnobado. Olha só o que acontece. Davi, ele não foi reconhecido pela sua família. Davi, ele não foi reconhecido pelos seus irmãos. Davi, ele não foi reconhecido por Saul. Mas Davi, ele já era escolhido pelo Deus de Israel. Ei, você não precisa de reconhecimentos da terra. Você não precisa de reconhecimento de família, de reconhecimento de amigo. Você só precisa do Pai, da presença, de Deus. Você precisa da presença, só precisa de Deus na tua vida, que você tem tudo. Muitos estão querendo ser como o Saul, mas estão perdendo a presença de Deus, estão perdendo o temor. É melhor ser como Davi, ter a presença de Deus, servir a Deus. Aí a Bíblia fala que o gigante falou: sou eu um cachorro para você vir aqui? Você é um garoto, você não é nada. Quando eu matar o teu corpo, eu vou jogar o teu corpo para as aves do céu. Aí a Bíblia fala que Davi olha para o gigante Golias e disse: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, e o Senhor vai me entregar
pegar nas minhas mãos. Ei, meu irmão, não importa o gigante que se levantou na tua vida, Deus está contigo e Jeová está jogando esse gigante por terra. Jeová está jogando essa depressão por terra. Jeová está jogando essa enfermidade por terra. Jeová está jogando esse esfriamento espiritual por terra. Ei, você é escolhido do Senhor. Aguente a firme, permaneça com a presença, porque a presença de Deus, ela é teu sustento. A presença de Deus é o teu refúgio. A presença de Deus é o teu socorro. É melhor ter a presença, é melhor honrar a presença, é melhor viver com a presença do Senhor. Davi estava na dependência do Espírito Santo. Davi estava na dependência de Deus. Na mandara sou penar e menasé. Então a Bíblia fala que quando aquele gigante veio contra Davi, Davi lançou a pedra. E quando ele lançou a pedra, a mão de Deus foi e derrubou aquele gigante. Eu declaro sobre a tua vida que todo gigante que se levantou contra a tua vida, o meu Deus está jogando por terra. O Senhor Jesus está jogando por terra. Ei, Deus está te dando vitória nessa peleja. Deus está jogando esse gigante por terra. Aguente a firme, dependa de Deus. Viva na dependência de Deus, que o Senhor te dará grandes vitórias. Viva na dependência do Senhor, que Deus te honrará. Davi disse: eu vou depender do Espírito Santo, porque é melhor ter o Espírito Santo do que palácio, do que riquezas. É melhor ter a presença de Deus. Dependa da presença de Deus. Viva na dependência da presença de Deus. Viva na dependência do Senhor. Porque, meu irmão, a peleja, a vitória não é nossa. Ei, a peleja, quer dizer, me perdoe, a peleja não é nossa, sim do Senhor. E Ele está nos entregando a vitória no nome de Jesus. A peleja não é tua, a peleja é de Deus. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Ei, mantenha-se na presença, que Deus te honrará. Se afaste de muitos Saul, que só são carnais, mas não tem mais a presença. É melhor ter a presença do que ficar no palácio perturbado, sem a presença. Ei, Deus é contigo. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Amém, meus irmãos? Deus é contigo, Deus te honrará. Dependa somente do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Aleluia.